Fala, minha galerinha, tudo tranquilo com vocês? Novamente aqui para mais uma aula, né? A aula da semana será sobre ecologia. Na verdade, a gente vai falar sobre alguns assuntos que já falamos em aulas anteriores, né? Então, vocês vão perceber que esse nosso início será muito mais uma revisão juntamente com conteúdos novos. A gente vai fazendo essa relação, tá bom? Então, na última aula, a gente falou alguns conteúdos que estão totalmente relacionados com o que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, se você não assistiu a aula anterior, se não pôde assistir por algum motivo, a aula está gravada, certo? Dá uma olhadinha aí no grupo, qualquer coisa, se não conseguir encontrar, fala comigo no privado, que eu mando para você o link da aula anterior, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender o que é ecologia e o que a ecologia estuda, né? Vamos ver qual é a relação que há entre os seres vivos. Bom, olha só, duas perguntinhas aí que a gente vai ter que responder ao longo da nossa aula. Primeiro, que relações há entre os seres vivos e o ambiente? Será que os seres vivos, quando eu falo de seres vivos, eu não estou falando apenas de animais. Eu estou falando de animais, eu estou falando de plantas, eu estou falando de fungos, eu estou falando de bactérias, ou seja, tudo aquilo que tem vida, tá certo? Então, será que todos esses seres vivos, será que eles se relacionam com o ambiente em que eles vivem? E quais são essas relações? E por que essas relações são importantes? Então, são essas duas perguntas, certo? Que nós vamos tentar respondê-las ao longo da nossa aula. Então, vamos lá. Então, para a gente entender um pouco dessas relações, vamos ver esse esqueminha aqui. Então, o ambiente, certo? Em um ambiente existem elementos vivos e elementos não vivos. Bom, esses elementos vivos, eles são chamados de elementos bióticos. Elementos não vivos são chamados de elementos abióticos, tá bom? Bióticos, vivos, abióticos, não vivos. Beleza? Então, olha só. O ambiente ele é formado por a junção desses elementos vivos e não vivos. Quem seriam esses elementos vivos? Seriam os animais, seriam as plantas, animais, plantas e outros seres vivos, fungos, bactérias, protozoários. Vamos falar sobre tudo isso depois em outras aulas. Quem seriam os elementos não vivos? A temperatura, a umidade, os ventos, a luz, a qualidade da água, a qualidade do ar, o solo, certo? Então, é dessa união de elementos vivos e elementos não vivos, nós temos aí o ambiente, bom? Então, olha só, nós vimos na aula anterior, nós falamos sobre espécie. Nós vimos que o que vai caracterizar dois indivíduos seres da mesma espécie é exatamente a questão, o fato deles poderem cruzar entre si e gerar descendentes férteis, filhos férteis, tá bom? Eu dei até o exemplo lá do jumento e a égua, que são animais muito parecidos. Se você analisar um jumento e uma égua, eles são muito parecidos, certo? Mas nós não podemos dizer que eles são animais da mesma espécie. Por quê? Porque do cruzamento desses indivíduos não surge um indivíduo nem igual ao jumento e nem igual à égua. Vai nascer um terceiro indivíduo, que é a mula, certo? Que é um indivíduo híbrido. Ele é infértil, ele não consegue ter filhos. Então, por isso que esses dois indivíduos não são da mesma espécie. Nós temos aí duas espécies distintas de aves, pássaros. São de espécies diferentes, apesar de eles serem muito parecidos, mas eles não são da mesma espécie. É a saíra de sete cores, e o sabiá-laranjeiras. São aves, mas de espécies distintas. Certo? Vamos diferenciar agora dois termos que é muito comum na ecologia, que é habitat e nicho ecológico. Certo? Então, o que seria o habitat? O habitat é o lugar em que uma espécie vive, certo? E o que seria o nicho ecológico? Seria o conjunto de condições em que determinada espécie vive e se reproduz. Então, olha só, nós temos aí esse exemplo, Nós temos a Mata Atlântica, A Mata Atlântica é o quê? É o lugar, certo? É o lugar onde a jaguatirica vive, certo? É o habitat dela. E também do mico-leão dourado, certo? Só que esses dois animais, apesar de viverem no mesmo habitat, no mesmo lugar, eles possuem nichos ecológicos diferentes.
O que seriam esses nichos ecológicos? Seriam os hábitos, seriam as condições para que cada um viva e se reproduza, certo? São diferentes para esses dois grupos de animais, tá bom? Então, olha só, os indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região, eles vão formar uma população. Então, por exemplo, várias jaguatiricas, vários micos leão-dourados, eles vão viver em determinado lugar e vão formar uma população de jaguatiricas, uma população de mico leão-dourado, uma população de leões, uma população de elefantes, tá bom? Então, o que seria uma população? Um conjunto de vários seres da mesma espécie, tá bom? Os indivíduos agora de populações diferentes, mas que se relacionam de alguma maneira, por exemplo, um servindo de alimento para o outro, né? Eles não vão ser da mesma população, mas eles vão ser da mesma comunidade. Então, da mesma comunidade são seres que estão se relacionando, certo? Mas são de espécies diferentes, bom? Então, olha só, aqui nessa imagem nós temos um jardim, certo? Nesse jardim nós temos aí vários animais, nós temos várias plantas, nós temos vários seres microscópicos, certo? E eles estão se relacionando entre si, certo? Isso aqui é chamado de ecossistema. Agora tem uma coisa muito importante para a gente entender o que é um ecossistema, certo? Então, para que exista um ecossistema, nós temos que ter seres vivos e seres não vivos, certo? A junção de seres vivos com seres não vivos forma um ecossistema. Então, por exemplo, um aquário pode ser considerado um ecossistema. Por quê? Dentro do aquário nós temos seres vivos, nós temos os peixinhos, nós temos algumas espécies de bactérias, fungos, e nós temos seres não vivos. Nós temos, por exemplo, a água, nós temos, por exemplo, terra, pedra, temperatura, tá bom? Então, o que seria um ecossistema? A união entre seres vivos e seres não vivos, elementos vivos e elementos não vivos, tá bom? O que seria, então, biosfera? Observa que a gente está saindo de uma coisinha bem pequenininha, né? Espécie, população, comunidade, até chegar no maior, biosfera, certo? Então, biosfera seria o quê? A soma de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Biovida, esfera, o nosso planeta, que é uma esfera, certo? Então, temos aí a imagem do mapa mundi, certo? Todas as regiões do nosso planeta que existe vida, vai formar, tudo isso forma a biosfera. Bom? Então, olha só que interessante. Nós temos aí, primeiro, espécie, né? Temos lá um grupo de seres vivos, né? Que são muito parecidos e têm a capacidade de cruzar entre si e produzir outros seres da mesma espécie férteis, né? Temos o primeiro grupo, espécie. Então, várias espécies que moram ali no mesmo lugar, no mesmo habitat, que se relacionam, vão formar uma população. O que acontece? Várias populações, mesmo aqueles que não se relacionam, vão formar uma comunidade. A comunidade, né? Ou seja, os vários seres vivos e não vivos, né? Todos os animais, todas as plantas, todas as bactérias, os fungos, juntamente com a água, as rochas, a areia, a temperatura, tudo isso forma o ecossistema. E a união de tudo isso forma a biosfera, que é o quê? O lugar, todos os lugares do nosso planeta que existe vida, tá bom? Muito bom. Então agora vamos voltar um pouquinho para o assunto que a gente começou a falar na aula passada, que é aquele processo de cadeia e teia alimentar, certo? Por que eu estou falando disso novamente? Para falar da questão dos produtores, dos consumidores e como acontece a obtenção de energia, né? Que é um processo chamado de respiração celular. Então, olha só, a glicose e o oxigênio, certo? Glicose e o oxigênio, nesse processo de respiração celular, eles vão se transformar em água, gás carbônico e energia. Então, para que um ser vivo ele consiga produzir energia, certo? Ele precisa de quê? De glicose e de oxigênio, certo? A glicose mais o oxigênio vai produzir energia. Então, por exemplo, para que eu consiga, eu que sou um ser vivo, para que eu consiga realizar minhas atividades do dia a dia, correr, estudar, fazer qualquer coisa,
eu preciso de quê? Eu preciso de glicose, eu preciso de oxigênio, né? A glicose vem do meu alimento, o oxigênio vem do ar que eu respiro, certo? E aí, nesse processo, o que é produzido? Energia, que eu utilizo nas minhas atividades, gás carbônico, que eu libero no ar, tá certo? E água, tá certo? Então, olha que interessante. Então, nós temos aí oxigênio, ele é utilizado na respiração celular, certo? E desse processo de respiração celular é liberado gás carbônico. Esse gás carbônico que é liberado, ele vai ser absorvido pelas plantas no processo chamado de fotossíntese. E esse processo de fotossíntese libera o oxigênio. Esse oxigênio vai ser utilizado pelos animais na respiração celular. E aí o ciclo continua. Viu que coisa interessante? Bom, gente, então a aula de hoje eu queria falar sobre tudo isso que eu falei, né? Principalmente da questão da ecologia, né? Da relação entre os seres vivos e falar um pouquinho também sobre esses processos de respiração celular. E vamos falar ainda, aí esquecendo, das teias e cadeias alimentares, certo? Então, o que seria uma teia alimentar? Na verdade, uma teia alimentar é o relacionamento, é o entrelaçamento de várias cadeias alimentares, né? Então, alguns organismos numa teia alimentar, ele pode ser ao mesmo tempo consumidor primário, secundário, terciário, certo? Dependendo da cadeia em que ele está, tá certo? E uma coisa muito interessante, ó, se você elimina um desses organismos da teia alimentar, você acaba prejudicando outros seres vivos que fazem parte dela, certo? Então, para a gente ilustrar isso, ó, o capim, certo? Ele vai servir de alimento para o gafanhoto. E o gafanhoto ele pode servir de alimento tanto para o sapo quanto para o bem-te-vi. O sapo e o bem-te-vi ele serve de alimento para a serpente. Agora, o que acontece se a gente fizer isso aqui, ó? Se a gente retira a serpente aí, se as pessoas começam, tem algumas pessoas que não podem ver uma serpente que mata, certo? E não sabe que ao matar uma serpente, mesmo que ela seja perigosa, mesmo que ela seja venenosa, certo? Ela só vai mexer com você se você for lá mexer com ela, certo? Então, se você mata a serpente, o que é que vai acontecer? Olha só que coisa interessante. Sem predadores naturais, as populações de sapos e de bem-te-vi cresceriam. Então, se você elimina a serpente, o que vai acontecer? Não tem ninguém aqui para comer o sapo nem os bem-te-vis. Se não tem ninguém para comê-los, né, o que vai acontecer? Eles vão começar a se reproduzir de maneira exagerada, certo? Se eles começam a se reproduzir de maneira exagerada, o que vai acontecer? Vai diminuir, né, a população de gafanhotos. Por quê? Tem muito sapo e muito bem-te-vi comendo aqui os gafanhotos. Então, a quantidade de gafanhotos vai diminuir, certo? Se a quantidade de gafanhoto diminui, o que acontece com a quantidade de capim? A quantidade de capim vai aumentar, porque não tem quem coma o capim. Então, vocês conseguem perceber, conseguem observar que há todo um desequilíbrio nessa cadeia alimentar, só porque você eliminou aqui esse indivíduo. Por isso que nós não devemos, né, sair exterminando, eliminando os seres vivos, porque nós os consideramos perigosos, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês nessa aula de hoje e façam a atividade que eu vou colocar no grupo para vocês, tá bom? Tenham todos aí um bom início de semana. Até mais.